Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a aula 5 da unidade 2. Nessa aula nós vamos abordar um pouco do que significa a desinstitucionalização, com especificidades para as pessoas em conflito com a lei. E a primeira questão que eu gostaria de trazer para a gente refletir junto é, primeiro, por que desinstitucionalizar? Da onde que surge essa ideia de tirar das instituições prisionais as pessoas que estão com um transtorno mental e que vivenciam essa situação de conflito com a lei? E também nós vamos falar de outros grupos, né? Não só as pessoas que estão nas instituições, que são os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Então, essa primeira questão, por que desinstitucionalizar essas pessoas? Primeiro, esse debate ele não é um debate de agora, essa conversa não é uma conversa de agora. Como vocês já viram em aulas anteriores, esse movimento, essa proposta, essa prática de retirar das instituições prisionais as pessoas que estão com transtorno mental e que vivenciam conflito com a lei, a ideia nasce junto com um movimento de reforma psiquiátrica, lá em 2001. Óbvio que todo mundo já entendeu que a reforma psiquiátrica ela também é anterior. Toda a movimentação, toda a ideia do cuidado em liberdade, que é essa a principal, a ideia central, o foco central desse debate, começa um pouquinho antes dos anos 2000. Mas em 2001 a gente tem efetivamente uma lei, como vocês já viram, que vai propor diretrizes para esse cuidado em liberdade. E essa lei já propunha que se olhasse para as pessoas que estão em sofrimento mental, que têm já um histórico de acompanhamento, que estão em sofrimento e que por alguma razão se envolvem em o que a gente chama de ilícitos penais, ou do que as pessoas comumente chamam de crime. Por que nós precisamos também garantir para essas pessoas o cuidado em liberdade? Primeiro que, para além da condição de encarceramento, existe uma condição anterior, que inclusive faz com que essas pessoas, na maior parte das vezes, não tenham capacidade de julgar os seus atos e dessa forma não podem ser responsabilizadas por aqueles atos. Logo, essas pessoas não devem ser encarceradas, mas sim cuidadas, terem o seu cuidado garantido. E esse cuidado, como está previsto pela reforma psiquiátrica, por toda a política, ele deve ser um cuidado em liberdade. E aí, ao longo do tempo, nos últimos mais de 20 anos, esse público, as pessoas que estão vivendo essa condição, seja em delegacias de polícia, seja nos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, as pessoas que adentram também o sistema de justiça criminal, ou seja, aquela pessoa que vive uma situação de uso ou uso abusivo de álcool e outras drogas e que se envolvem em ilícitos penais, elas também devem ser olhadas sob essa perspectiva de que existe uma condição que as coloca numa situação de vulnerabilização e exclusão, e prender essas pessoas seria ratificar, seria não garantir o cuidado, mas sim olhar somente a partir de um ato, e não a partir do cuidado que ela deve ter da sua vida, da sua trajetória, inclusive da sua trajetória, quando muitas vezes essa pessoa não foi sequer cuidada sobre essa perspectiva da sua saúde mental. E mais recentemente, em 2023, em fevereiro de 2023, o Conselho Nacional de Justiça, ele publica uma resolução, que é a Resolução 487, e que vai trazer uma série de informações, de diretrizes, de propostas para esse cuidado em liberdade, o que é reconhecida, essa resolução, como uma resolução que estabelece, né, a política antimanicomial do sistema judiciário. Percebam, a gente tem lá em 2001 um movimento importante para tirar as pessoas de dentro de manicômios, e deveria ter incluído, na verdade já incluía, as pessoas que vivem a condição de conflito com a lei, mas que têm um sofrimento, que têm um transtorno mental, e só em 2023 a gente, a partir de uma resolução,
consegue efetivamente uma movimentação nacional importante para garantir que essas pessoas sejam identificadas, sejam observadas e sejam cuidadas em liberdade. A gente tem, dentro do Brasil, algumas experiências anteriores a 2023, onde os estados, através, seja do judiciário, seja do campo da saúde, começam a olhar para essas pessoas e buscar maneira de garantir esse cuidado em liberdade. Mas um movimento mais importante, que parte de uma articulação, inclusive entre o Ministério da Saúde e Conselho Nacional de Justiça, ela vai se instituir a partir desse ano de 2023. Então, eu acho que o primeiro momento, a primeira reflexão que é importante que a gente faça é que as pessoas que estão com transtorno mental e vivenciam essa situação de conflito com a lei, elas merecem ser observadas, serem olhadas, serem compreendidas a partir de uma condição que as coloca, inclusive, nessa situação de ilícito penal ou de se envolver em crimes. Ou seja, é importante que a gente reconheça que uma pessoa que tem um sofrimento mental, que está em sofrimento psíquico e que vivencia uma situação de conflito com a lei, ela precisa, antes de tudo, receber um cuidado adequado, de acordo com as suas especificidades, de acordo com as suas necessidades. Muitas dessas pessoas sequer passaram pelos cuidados de saúde. Muitas pessoas tiveram sua saúde negligenciada e acaba que, infelizmente, por não serem alcançadas pelas políticas até mesmo de educação, de saúde, de cultura, quando novas, acabam que na vida adulta ou até mesmo enquanto adolescentes, se deparando em situações de vulnerabilização e de exclusão que vai se repetindo. E acaba que, às vezes, ou o sistema socioeducativo, ou o sistema penitenciário, o sistema prisional, são os primeiros momentos onde essas pessoas são vistas, são percebidas e são olhadas. Então, primeiro, desinstitucionalizar significa que, além de nós desinternarmos, além de nós tirarmos essas pessoas do cárcere, que não é o lugar onde elas devem estar, a gente deve pensar nesse cuidado e liberdade, mas é olhar também como que no território da gente, muitas pessoas já vivenciam essa situação e, às vezes, elas não recebem o devido cuidado. Quantas famílias acompanham pessoas que têm transtorno mental, estão em conflito com a lei e se encontram em hospitais psiquiátricos, se encontram em delegacias de polícia, se encontram em prisões provisórias ou se encontram impossibilitados e impossibilitadas de receber o cuidado, porque a condição que apareceu neste momento é o conflito com a lei, é o crime ou é o ilícito penal. E essa não é uma ideia que surge somente por uma boa vontade, muito pelo contrário. Desde a reforma psiquiátrica, existem uma série de políticas que vem garantindo esse cuidado em liberdade. E, para pensar nisso, nós temos um arcabouço legal, uma legislação bastante robusta e importante. Nós temos, em 2014, a publicação da Portaria 94, que é uma portaria que cria as EAPs. O que são as EAPs? São equipes de avaliação e acompanhamento das medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei, carinhosamente chamada de EAP. E qual é o papel da EAP? Ela tem um papel de conectar, reconectar, de provocar, de articular o município que vai receber essa pessoa que será desinstitucionalizada. Além da 10.216 e da Portaria 94, nós temos a Resolução 487 de 2023, que é que estabelece a política antimanicomial do Judiciário, e nós temos mais recentemente, em julho de 2024, a publicação de uma lei extremamente importante, que é que vai reorganizar o papel das EAPs, que é a Lei 4.876, e que vai dizer qual é o papel da equipe, a EAP, que vai agora ser chamada de EAP Desinst. E a partir desse papel é que nós vamos falar um pouquinho de como ir para o território fazer a desinstitucionalização e quais são os desafios. Então a EAP, ela surge a partir dessa primeira portaria de 2014, depois ela é ratificada e reorganizada em suas funções a partir
dessa legislação publicada, da 4.876, publicada em 18 de julho, e ela tem como função articular o território para o fortalecimento da RAPS. Eu gosto de considerar que um dos papéis da EAP é fortalecer o Sistema Único de Saúde, porque o que ela vai fazer? Ela vai ajudar para que o território se organize, se fortaleça, pense nos equipamentos para poder receber essa pessoa, ou para cuidar dessa pessoa, que ou está saindo do hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou está na delegacia como preso provisório, ou está dentro do espaço prisional e precisa ser cuidada também em liberdade, e a EAP vai ajudar os municípios que receberão essas pessoas, as equipes de saúde, a reorganizar todo esse cuidado, a fortalecer a rede de atenção psicossocial, seja onde tem CAPS, seja onde não tem CAPS com atenção primária, seja articulando todos os equipamentos possíveis para poder garantir o cuidado à saúde das pessoas. É nessa perspectiva que eu penso que a IAP ela funciona como mais um equipamento que tem a capacidade de promover a ampliação do Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque se ela garante que a pessoa que tem transtorno mental, está em conflito com a lei, que ela possa acessar todos os serviços que existem naquele território, significa que cada munícipe, cada pessoa que mora naquela região, naquela localidade, cada pessoa que está na área adscrita a uma unidade de saúde da família, uma unidade básica, ela também vai ser uma pessoa que vai receber todos esses serviços que serão fortalecidos a partir da articulação feita pela EAP. Até maio deste ano, existiam 26 EAPs no Brasil, sendo que alguns estados, como Maranhão, São Paulo, têm mais de duas EAPs por conta da dimensão, mas elas são fundamentais para essa articulação. E aí é uma coisa importante. Na sua região, você já ouviu falar sobre a EAP? Você já ouviu falar sobre essa equipe que faz a articulação para o fortalecimento da RAPS e para o recebimento, para o acolhimento de uma pessoa que tem transtorno mental e está em conflito com a lei? Esse é um olhar importante, que é mais um equipamento. Além disso, esse equipamento ele permite que, através da mediação entre o sistema de justiça criminal e o território, possa haver uma reorganização, uma mediação para que esse tratamento, para que esse cuidado seja ofertado. Seja porque a EAP ela é demandada por vara-crime, pelo judiciário de uma maneira geral, ou seja porque às vezes ela é demandada pelo próprio município que recebeu essa pessoa, às vezes sem ter mais informações, e a EAP ela pode garantir o fortalecimento desse cuidado através do fortalecimento da rede de atenção psicossocial que existe no município. Falar sobre o cuidado em liberdade para as pessoas com transtorno mental em conflito com a lei evoca na gente uma questão que é fundamental. Primeiro que existem muitos mitos, muitas crenças acerca das pessoas que estão em conflito com a lei de uma maneira geral. Então no imaginário da gente, essas são pessoas que não estão entre nós. E é importante que a gente pense que, como profissionais de saúde, o nosso papel, essencialmente, é o cuidado, indistintamente. Tem uma legislação toda que prevê esse cuidado, mas a nossa prática, independente da classe profissional, da técnica de enfermagem, a médica, do psicólogo, a dentista, de todos os outros profissionais que podem, inclusive, compor a EMULT, os diversos e as diversas profissionais, fundamentalmente, o nosso objetivo é o cuidado das pessoas, é garantir a saúde, garantir a qualidade de vida dessas pessoas. E se a gente fala que a gente quer cuidar de todas as pessoas, e a gente fala que a gente vai ter um olhar especial, que nos remete ao princípio da equidade, do SUS, né? Olhar de maneira diferenciada quem precisa mais, o cuidado para as pessoas com transtorno mental em conflito com a lei, ele evoca, além do nosso senso de humanidade, também o princípio da equidade, que é um dos princípios do Sistema Único de Saúde. Nesse sentido,
é importante a gente saber quais são os instrumentos que a gente dispõe para esse cuidado em liberdade. Uma vez que a pessoa tenha saído, seja da delegacia de polícia, seja do hospital psiquiátrico, do hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, uma vez que ela estivesse numa unidade prisional, cumprindo pena privativa de liberdade, onde é identificado que ela tem uma condição que demanda o cuidado em liberdade, quais são os instrumentos que a gente dispõe para poder cuidar dessa pessoa? Sobretudo nós que somos da atenção primária, a gente trabalha muito, né, com o plano terapêutico, que ele pode ter em vários eixos, né, o plano terapêutico, o plano diagnóstico, o plano de acompanhamento. Mas para pensar numa pessoa que tem transtorno mental e está em conflito com a lei, um dos instrumentos mais importantes que a gente tem é o PTS, o Plano Terapêutico Singular. E olha que interessante, ele nos ajuda a olhar para o território, quais são os equipamentos que a gente dispõe para esse cuidado, nos permite e nos propõe olhar para a família dessa pessoa, quando ela for voltar para o convívio familiar, nos permite também olhar para essa pessoa, quais são as necessidades, como é que ela se vê, porque ela também vai ser convidada a participar da elaboração e validar esse plano terapêutico singular. A gente vai olhar para as equipes de saúde, para a atenção primária, para o CAPS, para a emergência, para todo o equipamento que tiver naquele município, de que forma que a gente vai articular essa rede toda, qual é a rede que pode alcançar essa pessoa para que ela tenha o seu cuidado de maneira que ela não repita, que ela não se insira em situações de vulnerabilidade ou seja vulnerabilizada mais uma vez. Então, isso é importante para a gente pensar. E como é que se dá esse PTS? Como eu falei, são as várias dimensões que a gente vai olhar. Primeiro, olhar para o histórico dessa pessoa, como que foi sua trajetória de vida, sua história de vida, quais são suas relações, seus laços, o que vulnerabiliza ela, o que não vulnerabiliza. Depois olhar para a própria pessoa, como é que ela se vê se cuidando, como é que ela percebe o seu cuidado, quais são as dimensões desse cuidado para ela. Olhar para esse território, para a família, para a comunidade de onde ela vem, para a rede de cuidados que ela tem interpessoais, para essa rede de apoio que ela pode contar, para além dos serviços. E depois olhar para todos os equipamentos. Muitas vezes as pessoas não têm para onde voltar. São pessoas que não têm uma renda, que não têm uma estrutura familiar. E aí é importante, nesses momentos, diante dessa fragilidade, pensar num sistema muito importante, que pode ser que, junto com o Sistema Único de Saúde, é um dos sistemas mais importantes, que é o Sistema de Assistência Social, a rede SUAS. E essa rede, ela pode garantir que a gente planeje, junto com as equipes, junto com os familiares, junto com a comunidade, as possibilidades para essas pessoas, seja de acesso a benefícios, como o benefício de prestação continuada, programa de volta para casa, ou também pensar em moradia como serviço de residência terapêutica, por exemplo. Obviamente que reservadas as condições para que as pessoas sejam recepcionadas nesse serviço de residência terapêutica, é um equipamento importante para pensar na saída dessas instituições. E ele pode funcionar tanto de maneira provisória, até que a pessoa se reestruture e consiga se reorganizar, como de maneira, muitas pessoas que permanecem em residências terapêuticas também. Quando a gente está pensando no cuidado em liberdade, quando a gente está pensando no cuidado à saúde das pessoas, que é a saúde mental, a saúde biopsicossocial do todo, de uma pessoa inteira, é importante que a gente pense. A gente não está falando somente de medicalizar, que é parte importante do tratamento, mas que não pode se limitar a somente a medicação. Nós precisamos pensar saúde para além da ausência de doença. Os vários acessos à cultura, educação, moradia, emprego, trabalho, tudo isso é pensar em saúde. E essa pessoa ela precisa ser vista de maneira integral, com todas as suas demandas. Por isso que a EAP, quando ela faz essa conexão com o município, quando ela começa as articulações, ela está pensando de uma maneira ampla. Qual é a rede ampla que pode garantir essa saúde ampla para essa pessoa que está indo
para o território, que está recomeçando, que está retomando e reorganizando a sua trajetória, que muitas vezes foi interceptada por uma condição onde ela não tinha condições de fazer o julgamento, ou de garantir, ou até de se responsabilizar por aquele ato. Então, o cuidado em liberdade, ele nos convida a olhar para essa pessoa toda, inclusive com a sua trajetória, com seus medos, os anseios, com todas as suas possibilidades de se reorientar dentro desse processo e a partir do processo de cuidado e do cuidado em liberdade.